Eu estava no escritório da construtora quando o homem entrou. Não bateu na porta, não pediu licença. Simplesmente empurrou e ficou ali, parado, me encarando com aquele olhar frio que gelou meu sangue na hora. Ele era alto, de terno preto, e trazia uma pasta de couro debaixo do braço. "Senhor Fernando Albuquerque?" perguntou, e eu senti que algo terrível estava prestes a acontecer. Meu coração disparou. Levantei devagar da cadeira, tentando manter a calma, mas minhas mãos tremiam. "Sou eu. Em que posso ajudar?" Ele deu um sorriso torto, jogou a pasta na minha mesa e disse algo que mudaria minha vida para sempre. "Seu filho Gabriel deve 180 mil reais para mim." As palavras saíram da boca dele como socos. 180 mil? Meu Gabriel? Aquilo não podia ser verdade. Meu filho estava em Boston, estudando, construindo um futuro. Eu paguei cada mensalidade, cada centavo que ele precisava. "Deve haver um engano", eu disse, mas minha voz saiu fraca, insegura. O homem abriu a pasta e começou a espalhar papéis na minha frente. Contratos, comprovantes, fotos. E lá estava ele. Meu filho, em festas caras, carros de luxo, roupas que custavam mais que o salário de um mês de trabalho. "Não há engano, Sr. Fernando. E aqui tem sua assinatura como avalista." Minha visão escureceu. Peguei o papel com as mãos tremendo. Aquela assinatura era minha, mas eu nunca tinha assinado aquilo. "Isso é falso", eu sussurrei. "Pode ser", o homem disse, "mas vai custar caro provar. E enquanto você tenta, eu vou começar a tomar o que é meu, sua empresa, seus bens, tudo." Ele se levantou, ajeitou o terno e me olhou de cima. "Você tem 30 dias. Ou me paga, ou seu filho aprende do jeito difícil o que acontece quando se brinca com gente séria." A porta bateu. Fiquei sozinho, olhando aquelas fotos. E então, pela primeira vez desde que minha esposa morreu, eu chorei. Não de tristeza, de traição. Paguei tudo para meu filho estudar no exterior, até um agiota aparecer cobrando uma dívida dele. Essa é minha história, e hoje, aos 58 anos, ainda custa acreditar que cheguei até aqui. Meu nome é Fernando Albuquerque, e durante 30 anos construí uma vida honesta. Tijolo por tijolo, contrato por contrato, erguendo prédios e sustentando sonhos. Tenho uma construtora de médio porte na zona sul de São Paulo, e sempre me orgulhei de nunca ter dado um golpe, nunca ter enganado ninguém. Minha palavra sempre valeu mais que qualquer papel assinado. Antes de continuar, me conta nos comentários de onde você está assistindo essa história. E se inscreva no canal para não perder nada, porque o que vem a seguir vai mexer com você tanto quanto mexeu comigo. Minha história começa muito antes daquele homem de terno preto entrar no meu escritório. Começa numa noite fria de 2019, quando segurei a mão da minha esposa Clara pela última vez. Ela estava internada fazia 2 meses, lutando contra um câncer que nenhum tratamento conseguiu vencer. Gabriel, nosso filho único, tinha 19 anos e estava comigo no quarto do hospital. "Cuida dele, Fernando", ela sussurrou com a voz fraca. "Dá para ele tudo o que a gente nunca teve." Prometi. Com lágrimas nos olhos, prometi que nosso filho teria o melhor futuro possível. Aquela promessa virou o sentido da minha vida nos 5 anos seguintes. 3 meses depois do funeral, Gabriel me procurou. Ele tinha sido aprovado numa universidade em Boston, nos Estados Unidos. Administração de empresas. "Pai, é meu sonho, mas eu sei que é caro demais." Olhei para aquele menino, porque para mim ele ainda era um menino, e vi os olhos da Clara. Vi a esperança, o brilho de quem acredita no futuro. "Você vai, filho", eu disse. "Não importa o que custe, você vai ter essa chance." E custou. Deus sabe quanto custou. A mensalidade da universidade era de 12 mil reais por mês, fora moradia, alimentação, livros, seguro-saúde. Fiz contas e recontas. Vendi o apartamento que eu tinha guardado como investimento para a aposentadoria. Peguei empréstimos no banco. Reduzi despesas em casa, cortei o lazer, o convívio social. Minha irmã Margarete, professora aposentada e 5 anos mais velha que eu, sempre foi direta. "Fernando, você está se matando por esse menino, e ele nem liga", eu defendia. "Ele está estudando, Marga. Está construindo o futuro dele." Ela balançava a cabeça. "Você não está construindo o futuro. Está criando um filho mimado que vai te sugar até secar." Eu não ouvia.
Porque para mim, aquilo era amor. Era cumprir a promessa que fiz para Clara na noite em que ela partiu. Gabriel ligava todo mês, sempre animado, contando das aulas, dos professores, dos trabalhos. Pai, aqui é incrível. Estou aprendendo tanto. E cada palavra dele me dava forças para trabalhar mais uma hora, fechar mais um contrato, apertar mais o cinto. Até que numa quinta-feira, dia 23 de maio de 2024, tudo desmoronou. Era meio da tarde quando Júlio César entrou no meu escritório. Eu estava revisando uma planilha de custos para uma obra que começaria na semana seguinte. A secretária, dona Neuza, nem teve tempo de anunciar. Ele simplesmente apareceu. Alto, cerca de 1,85 m, terno preto bem cortado, sapatos italianos, cabelo penteado para trás com gel. Mas eram os olhos que assustavam. Frios, calculistas, olhos de quem já viu e fez coisas que gente comum nem imagina. Senhor Fernando Albuquerque. A voz era grave, pausada. Sou eu. O senhor tem hora marcada? Ele não respondeu. Apenas caminhou até minha mesa, jogou uma pasta de couro em cima dos meus documentos e se sentou na cadeira em frente sem pedir licença. Não vou tomar muito do seu tempo, senhor Fernando. Sou Júlio César e estou aqui para resolver uma pendência financeira. Meu estômago apertou. Pendência? Não tenho nenhuma dívida em aberto. Ele sorriu. Um sorriso sem humor. Não o senhor diretamente, mas seu filho Gabriel. Esse sim tem uma dívida considerável comigo. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Gabriel? Meu filho está em Boston estudando. Deve haver um engano. Não há engano nenhum. Ele abriu a pasta devagar, com movimentos calculados, saboreando cada segundo da minha agonia. Seu filho me deve 180 mil reais. Pegou emprestado há 8 meses para, segundo ele, investir em criptomoedas. Prometeu que triplicaria o valor em 6 meses. Isso não pode ser verdade. Minha voz saiu como um sussurro. É verdade, sim. Ele começou a colocar papéis na minha frente. Contratos com a assinatura de Gabriel. Comprovantes de transferência. E então vieram as fotos. Gabriel na porta de uma boate cara. Gabriel dirigindo um carro conversível. Gabriel com roupas de marca, relógios que custavam fortunas, cercado de pessoas que eu nunca tinha visto. Meu filho, meu menino, vivendo uma vida que eu nunca imaginei que ele levava. Como você conseguiu essas fotos? Senhor Fernando, quando se empresta 180 mil reais para alguém, a gente acompanha de perto o que essa pessoa faz com o dinheiro. E posso garantir, seu filho não investiu 1 centavo em criptomoeda. Ele investiu em festas, carros, roupas e curtição. Minhas mãos tremiam. Eu vou ligar para ele agora. Isso tem que ser algum mal-entendido. Pode ligar. Mas enquanto você tenta entender o que seu querido filho aprontou, quero que veja mais uma coisa. Ele empurrou outro documento na minha direção. Esse aqui é um contrato de aval, com sua assinatura. Peguei o papel. E ali estava. Minha assinatura do jeito que sempre assino, logo abaixo de uma cláusula que me tornava responsável pela dívida de Gabriel caso ele não pagasse. Eu nunca assinei isso, eu disse, e minha voz saiu mais alta, mais firme. Nunca vi esse papel na minha vida. Posso imaginar, Júlio disse, e pela primeira vez eu vi algo parecido com satisfação no rosto dele. Mas vai ser difícil provar. Enquanto isso, a dívida corre juros, 4% ao mês. E você tem 30 dias para me pagar 180 mil reais, ou eu começo a tomar o que é meu por direito, começando por essa empresa. Ele se levantou, ajeitou o terno, pegou a pasta e caminhou até a porta. Antes de sair, virou-se para mim uma última vez. Ah, e senhor Fernando, seu filho sabia exatamente o que estava fazendo quando falsificou sua assinatura. Pergunte a ele, se ele for homem o suficiente para admitir. A porta bateu. Fiquei sozinho no escritório, rodeado de papéis, fotos e mentiras. Do lado de fora, ouvia o barulho da construção, das máquinas, da vida seguindo como se nada tivesse acontecido. Mas para mim, tudo tinha acabado de desmoronar. Peguei o celular com as mãos tremendo e liguei para Boston. O telefone tocou 4 vezes antes de Gabriel atender. Eram quase 6 da tarde em São Paulo, 12:30 em Boston. Imaginei meu filho no intervalo das aulas, talvez almoçando no campus, sem saber que a vida dele, e a minha, estava prestes a virar do avesso. Oi, pai, que surpresa! Tudo
tudo bem? A voz dele era leve, despreocupada. Aquilo me doeu mais do que qualquer coisa. Como ele conseguia parecer tão tranquilo? Gabriel, preciso que você me diga a verdade, agora. Tentei manter a voz firme, mas ela tremia. Verdade sobre o quê? Aconteceu alguma coisa? Você pegou 180 mil reais emprestado com um agiota? Silêncio do outro lado. Um silêncio pesado, denso, que durou uma eternidade. Eu ouvi a minha própria respiração acelerada, o coração batendo forte no peito. Pai, Responde, Gabriel, é verdade ou não? Foi só um investimento, pai. Ia dar certo, mas... Um investimento. Minha voz subiu. Investimento em quê? Em festas, em carros, em roupa de marca? Como você sabe disso? Porque o homem que você deve apareceu aqui, no meu escritório, com fotos, contratos e um documento com minha assinatura falsa, me colocando como avalista dessa loucura. Pai, calma. Não me pede para ter calma. Eu estava gritando agora, algo que nunca fiz com meu filho. Você falsificou minha assinatura? Você usou meu nome para pegar dinheiro com bandido? Eu ia pagar, pai. Eu só precisava de mais tempo. O investimento ia dar certo, mas o mercado caiu e... Para de mentir. As lágrimas desceram. Para de mentir para mim, Gabriel. Não teve investimento nenhum. Você gastou tudo em curtição, em luxo, enquanto eu aqui me matava de trabalhar para pagar seus estudos. Outro silêncio. Pai, eu sinto muito. Você sente muito? Minha voz saiu quebrada. Você destruiu tudo, Gabriel. Tudo que eu construí em 30 anos está em risco por causa de você. E tudo que você tem para dizer é que sente muito? O que você quer que eu faça? Eu não tenho esse dinheiro. Eu também não tenho. Eu vendi tudo o que eu tinha para te pagar a faculdade. Peguei empréstimos, cortei despesas, trabalhei feito condenado. E você estava lá curtindo, gastando dinheiro que não era seu, vivendo uma vida de mentira. Você sempre resolve tudo, pai. Você vai dar um jeito, você sempre dá. Aquelas palavras foram como uma facada. Você sempre dá um jeito. Como se eu fosse obrigado. Como se fosse meu dever limpar a sujeira que ele fez. Não dessa vez, Gabriel. Minha voz saiu baixa, mas firme. Não dessa vez. O que você quer dizer? Quero dizer que você vai ter que resolver isso sozinho. Você é adulto. Você fez suas escolhas. Agora vai ter que lidar com as consequências. Pai, você não está falando sério. Esse cara é perigoso, ele pode... Eu sei que ele é perigoso. Por isso mesmo você nunca deveria ter mexido com ele, mas mexeu. E agora vai aprender a diferença entre ser sustentado e ser responsável. Pai, por favor. Desliguei. Deixei o celular cair na mesa e afundei na cadeira. Meu corpo inteiro tremia. 30 anos de trabalho honesto. 30 anos construindo uma reputação, uma empresa, uma vida digna. E meu próprio filho tinha colocado tudo em risco sem pensar duas vezes. Peguei a foto que tinha na mesa. Eu, Clara e Gabriel num domingo de sol na praia, 10 anos atrás. Gabriel tinha 14 anos e sorria abraçado à mãe. Aquele menino ainda existia? Ou eu tinha criado um estranho egoísta que só sabia pedir e gastar? Chorei. Chorei pela primeira vez desde o funeral da Clara. Não de tristeza, mas de traição, de decepção, de dor. E no meio daquele desespero, só conseguia pensar numa coisa. O que eu fiz de errado? Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei virando na cama, olhando para o teto, revivendo cada momento da ligação com Gabriel. Cada palavra dele ecoava na minha cabeça. Você sempre resolve, pai. Você sempre dá um jeito. Às 6 da manhã desisti de tentar dormir. Tomei banho, me vesti e fui até a casa da minha irmã Margarete. Ela morava num apartamento pequeno em Pinheiros, a 20 minutos da minha casa. Toquei a campainha às 7 em ponto. Ela abriu a porta ainda de roupão com cara de sono. Fernando, que aconteceu? Posso entrar, Marga? Ela viu meu rosto e abriu espaço imediatamente. Entra, vou fazer café. Sentei na mesa da cozinha enquanto ela preparava o café. O cheiro forte e familiar me trouxe uma pontada de conforto. Margarete sempre teve esse dom. A casa dela, por mais simples que fosse, sempre pareceu um refúgio. Então, ela perguntou colocando uma xícara fumegante na minha frente. O que esse menino aprontou agora? Contei tudo. O agiota, a dívida, as fotos, a assinatura falsa. Falei da ligação com Gabriel, das desculpas vazias,
da frieza com que ele esperava que eu resolvesse mais uma vez. Margarete me ouviu em silêncio, mexendo o café dela devagar, sem me interromper. Quando terminei, ela suspirou fundo. Eu te avisei, Fernando. Eu sei. Faz 5 anos que eu te aviso. Você tá mimando demais esse menino. Tá dando tudo na mão dele. E ele não aprende a valorizar nada porque nunca precisou lutar por nada. Eu só queria dar para ele o que eu nunca tive, Marga. Uma educação boa, oportunidades. Dar oportunidade é diferente de fazer tudo por ele. Ela bateu a xícara na mesa com mais força do que pretendia. Clara te pediu para cuidar dele, não para destruir ele. E é isso que você está fazendo, Fernando. Você está criando um adulto imaturo, irresponsável, que acha que o mundo gira em torno dele. Eu não sabia que ele estava fazendo isso. Você não sabia porque não quis ver. Quantas vezes ele pediu dinheiro extra? Quantas vezes você mandou sem perguntar para quê? Quantas vezes ele disse que estava precisando de mais e você nem questionou? Eu não respondi, porque ela estava certa. Gabriel tinha pedido dinheiro extra inúmeras vezes. Material de estudo, ele dizia. Trabalho em grupo, passeio educativo, livro importante. E eu sempre mandava, sempre, sem questionar, sem duvidar. O que eu faço agora, Marga? Ela pegou minha mão. Você faz o que deveria ter feito há muito tempo. Deixa ele cair. Deixa ele sentir o peso das escolhas dele. Mas o agiota é problema dele, não seu. Você não assinou aquele papel, Fernando. Sua assinatura é falsa. Procura um advogado, prova que é falsa e deixa o Gabriel resolver a bagunça que ele mesmo criou. Mas ele é meu filho. E por isso mesmo você precisa fazer isso. Se você resolver mais essa, o que você acha que vai acontecer? Ele vai mudar? Vai aprender? Vai crescer? Ela apertou minha mão. Não, Fernando. Ele vai continuar fazendo a mesma coisa, porque sabe que o papai está aqui para limpar a sujeira. Fiquei olhando para o café, vendo o meu reflexo distorcido na superfície escura do líquido. Ela tinha razão. Eu sabia que tinha, mas doía. Doía aceitar que o filho que eu criei com tanto amor tinha se tornado alguém que eu não reconhecia mais. E se acontecer alguma coisa com ele? Vai acontecer. Ele vai sofrer, vai passar vergonha, vai ter que trabalhar, correr atrás, se humilhar. Mas sabe o que mais vai acontecer? Ele vai crescer. Vai aprender que ações têm consequências. E um dia talvez ele vai te agradecer por ter tido coragem de deixar ele cair agora. Terminei o café em silêncio. Margarete tinha 62 anos, 40 de sala de aula. Tinha visto centenas de pais fazendo os mesmos erros que eu. E tinha visto também o resultado desses erros. Procura o Dr. Augusto, ela disse quando eu me levantei para ir embora. Ele é um bom advogado e vai te dar a direção certa. Obrigado, Marga. Ela me abraçou apertado. Você é um bom pai, Fernando. Mas ser bom pai não é dar tudo. É ensinar a conquistar. Saí de lá com o coração ainda pesado, mas com uma decisão tomada. Pela primeira vez na vida, eu ia dizer não para meu filho. Ia sustentar esse não, não importava quanto doesse. Dr. Augusto Mendes era advogado desde antes de eu nascer. 67 anos, cabelos brancos bem aparados, óculos de grau apoiados na ponta do nariz. Ele tinha um escritório no centro de São Paulo, que mais parecia uma biblioteca antiga. Livros do chão ao teto, cheiro de papel velho e sabedoria. Conheci o doutor Augusto há 20 anos, quando abri minha construtora e precisava de orientação jurídica para os primeiros contratos. Desde então, ele cuidava de tudo relacionado à empresa. Mas mais do que meu advogado, ele era meu amigo. Liguei para ele na manhã seguinte à conversa com Margarete e consegui uma reunião para aquela mesma tarde. Às 3 horas, eu estava no escritório dele com todos os documentos que Júlio César tinha deixado. Fernando, ele disse depois que contei toda a história, isso aqui é sério, muito sério. Eu sei, Dr. Augusto, por isso vim correndo. Ele pegou o contrato de aval, levantou o papel contra a luz, pegou uma lupa e examinou minha suposta assinatura por longos minutos. Então, abriu uma gaveta e tirou outros documentos, contratos antigos que eu tinha assinado para a construtora. Veja aqui, ele disse, colocando os papéis lado a lado. Essa assinatura tem semelhanças com a sua, mas há diferenças sutis. A pressão da caneta é diferente. A inclinação do F não é exatamente igual. E o traço final do E aqui
Está mais longo do que nos seus documentos originais. Então é falsa? Com certeza. Mas o quê? Ele suspirou. Mas provar isso em tribunal vai levar tempo. E dinheiro. Vamos precisar de perito grafotécnico. Provavelmente vamos ter que entrar com ação declaratória de falsidade. E durante todo esse processo, esse agiota pode tentar outras formas de pressão. Ele me deu 30 dias, Dr. Augusto. Então não temos muito tempo. Vou fazer o seguinte. Vou entrar imediatamente com uma ação cautelar para suspender qualquer cobrança até que se prove a autenticidade da assinatura. Vou notificar esse Júlio César judicialmente que você contesta o documento. E vou começar o processo de perícia. E a dívida do Gabriel? Dr. Augusto tirou os óculos e me olhou direto nos olhos. A dívida do Gabriel não é sua, Fernando. Juridicamente falando, você não tem obrigação nenhuma de pagar. O garoto fez a besteira. Ele que arque com as consequências. Mas se o agiota pressionar ele, o Gabriel é adulto. Ele tem 24 anos. Ele sabia o que estava fazendo quando pegou esse dinheiro. E sabia que estava fazendo algo ilegal quando falsificou sua assinatura. Ele fez uma pausa. Fernando, você é meu amigo há 20 anos. E por isso vou te falar com toda a honestidade. Se você pagar essa dívida, você não vai estar ajudando seu filho. Vai estar prejudicando ele. Como assim? Porque você vai estar dizendo para ele que não importa o que ele faça, sempre vai ter alguém para limpar a bagunça. E isso, meu amigo, é uma das piores coisas que um pai pode ensinar para um filho. Aquelas palavras doeram, mas eu sabia que eram verdadeiras. Dr. Augusto continuou. Deixa eu te contar uma história. Há 15 anos defendi um caso parecido. Um empresário cujo filho tinha se metido em dívidas de jogo. O pai veio me procurar querendo pagar tudo para proteger o filho. Eu aconselhei ele a não fazer isso. Ele não me ouviu. Pagou a dívida e sabe o que aconteceu? 2 anos depois, o filho estava devendo o dobro, porque ele aprendeu que o papai sempre resolveria. E o que aconteceu? Na segunda vez o pai me ouviu, não pagou. O filho teve que vender o carro, o apartamento, trabalhar em 2 empregos para pagar a dívida. Demorou 3 anos. Foram 3 anos difíceis. Mas sabe onde esse rapaz está hoje? É gerente regional de uma multinacional. Casado, 2 filhos, vida estabilizada. E sempre que vê o pai, agradece por ele ter tido coragem de deixar ele cair. Fiquei em silêncio, absorvendo aquilo. Fernando. Doutor. Augusto disse com voz suave. Você foi um pai exemplar. Deu tudo o que podia e mais um pouco. Mas chegou a hora de ensinar a última lição. Responsabilidade. E essa lição só se aprende caindo. Eu não sei se tenho coragem. Eu sei que tem. Porque você não construiu uma empresa em 30 anos sem ter coragem. Você só precisa usar essa mesma coragem agora, com seu filho. Assinei os papéis autorizando o Dr. Augusto a me representar. Saí do escritório dele com uma mistura de alívio e medo. Alívio porque tinha um plano. Medo porque sabia que o caminho à frente seria doloroso. No caminho para casa, o telefone tocou. Era Gabriel. Atendi. Pai, a gente precisa conversar. Pode falar. Não, pessoalmente. Eu vou voltar para o Brasil. Meu coração apertou. Quando? Amanhã eu consigo pegar um voo amanhã de manhã. Chego em São Paulo no sábado de noite. Gabriel, não precisa... Precisa sim, pai. Eu preciso olhar no seu olho e te pedir perdão. E a gente precisa resolver isso juntos. Algo na voz dele era diferente. Havia menos arrogância, menos certeza. Havia medo? Arrependimento? Eu não sabia ao certo. Tá bom. Me avisa quando pousar. Tá, pai. E... Pai... Fala. Eu tô com medo. Pela primeira vez desde que tudo começou, eu ouvi meu filho de verdade. Não o adulto arrogante que achava que eu resolveria tudo, mas o menino assustado que cometeu um erro enorme e não sabia como consertar. Eu também tô, filho. Eu também tô. Gabriel pousou no aeroporto de Guarulhos às 22h35 de sábado. Eu estava lá esperando, encostado no carro, vendo os passageiros saírem com suas malas, reencontrando famílias, amigos. Meu estômago estava embrulhado. Não via meu filho pessoalmente havia quase 1 ano, desde o Natal passado, quando ele veio passar as festas. Então o vi. Ele saiu empurrando um carrinho com 2 malas grandes. Estava mais magro, com barba por fazer, olheiras fundas. Não parecia o rapaz das fotos que Júlio César me mostrou, sorridente, cercado de luxo.
cansado, assustado. Nossos olhos se encontraram. Por um segundo, nenhum de nós se moveu. Então ele largou o carrinho e veio correndo. Me abraçou forte e senti seu corpo tremer. Pai, vamos para casa, filho. A viagem foi em silêncio. Gabriel olhava pela janela, vendo a cidade passar, e eu dirigia com a garganta apertada. O que eu ia dizer? Como ia começar essa conversa? Eu tinha ensaiado 1000 vezes na cabeça, mas agora que ele estava aqui, tudo parecia insuficiente. Chegamos em casa perto da meia-noite. Gabriel subiu as malas para o quarto dele, o mesmo quarto de sempre, com os pôsteres de banda que ele gostava na adolescência, os troféus de futebol da escola, a foto da mãe na mesinha de cabeceira. Eu fiz café. Quando ele desceu, nos sentamos na mesa da cozinha, a mesma mesa onde 1000 conversas aconteceram ao longo dos anos. Aniversários, aprovações em provas, planos para o futuro, e agora isso. Pai, Deixa eu falar primeiro, Gabriel. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Eu passei a semana inteira pensando no que eu ia dizer quando você chegasse aqui. Pensei em gritar, em brigar, em te fazer sentir o peso do que você fez. Mas a verdade é que eu só quero entender uma coisa. O quê? Por quê? Por que você fez isso? Ele abaixou a cabeça. Ficou em silêncio por um tempo que pareceu eterno. Então, com a voz baixa e quebrada, começou a falar. Eu não sei explicar direito, pai. Quando eu cheguei em Boston, tudo era novo, diferente. As pessoas lá tinham um padrão de vida que eu nunca tinha visto. Carros importados, roupas caras, viagens. E eu queria fazer parte daquilo. Mas você estava lá para estudar. Eu sei, pai. Mas eu me senti inferior. Os caras ostentavam, e eu ficava quieto no canto com meu celular velho, minhas roupas simples. Aí começaram os convites para festas, eventos. Eu ia, mas sempre como o pobretão. Até que um dia... O quê? Um amigo me apresentou um cara que investia em criptomoedas. Ele mostrava as fotos dele viajando, os lucros absurdos que tinha. E eu pensei, é isso, vou investir, vou ganhar uma grana e vou parar de depender do meu pai para tudo. E você pegou dinheiro com agiota para isso. Eu achei que ia dar certo, pai. Eu realmente achei. O cara mostrou gráficos, tendências, prometeu que em 6 meses eu triplicaria o dinheiro. Só que era mentira. Ele assentiu com lágrimas nos olhos. Era golpe. O cara sumiu com o dinheiro de todo mundo. E quando eu vi, eu estava devendo 180 mil para o Júlio e não tinha como pagar. E a assinatura falsa? Gabriel respirou fundo. O Júlio disse que só me emprestaria se eu trouxesse um avalista. Eu falei que não tinha ninguém. Ele disse que sem avalista, os juros seriam muito maiores. Aí eu fotografei sua assinatura de um documento que você tinha mandado por e-mail uma vez. Treinei até conseguir copiar e assinei o papel. Senti a raiva subir, mas respirei fundo. Você sabia que isso é crime, Gabriel? Eu sei. Ele estava chorando agora. Eu sei, pai. Eu fiz uma burrice atrás da outra. E agora eu coloquei você em risco. Coloquei a empresa em risco. Tudo por causa da minha ganância idiota. Não foi só ganância. Foi orgulho. Você quis ser algo que não é. Quis impressionar gente que não vale nada. Eu sei. E sabe o que é pior, Gabriel? Minha voz tremeu. Não é você ter errado, é você ter mentido. Toda vez que eu perguntava se estava tudo bem, você dizia que sim. Toda vez que mandava dinheiro extra, você inventava uma desculpa. Você me enganou, filho. Durante meses. Pai, eu sinto muito. Não basta sentir muito. Eu bati a mão na mesa. Você precisa entender a gravidade disso. Eu vendi um apartamento para te pagar essa faculdade. Peguei empréstimos, trabalhei dobrado, abri mão de tudo para você ter oportunidade e você jogou tudo no lixo. Ele soluçava e uma parte de mim queria abraçar, consolar. Mas eu sabia que não podia. Não agora. O que vai acontecer agora, pai? Agora você vai assumir a responsabilidade pelo que fez. Eu conversei com meu advogado. Ele vai provar que a assinatura é falsa e eu não vou pagar sua dívida. O rosto dele ficou branco. Mas o Júlio é problema seu. Você pegou o dinheiro, você vai ter que pagar de volta. Eu não tenho 180 mil reais. Então você vai trabalhar, vai vender o que tiver, vai fazer um acordo, mas vai resolver sozinho. Pai, ele pode me machucar. Deveria ter pensado nisso antes. Você é adulto, Gabriel, tem 24 anos.
Não é mais um menino que eu preciso proteger de tudo. Ficamos em silêncio. Ele chorava baixinho e eu sentia meu coração se partindo. Mas eu sabia que precisava manter a firmeza. Você vai ficar aqui em casa enquanto resolve isso, mas vai arrumar um emprego, vai pagar suas contas e vai devolver cada centavo que eu gastei com você nesses últimos meses. Como, pai? Não sei. Você que descubra. Do mesmo jeito que descobriu como falsificar minha assinatura, descobre agora como consertar a bagunça que você fez. Levantei e fui para o quarto. Fechei a porta e, pela primeira vez, deixei meu filho sozinho com as consequências das escolhas dele. Deitei na cama e olhei para o teto. Lá fora, ouvia Gabriel chorando na cozinha. E pela primeira vez em 5 anos, não fui lá consolar. Porque amar, eu finalmente entendia. Às vezes, é deixar cair. Domingo amanheceu com céu cinza e chuvisco fino. Acordei cedo, como sempre, e desci para a cozinha. Gabriel estava dormindo no sofá da sala, enrolado num cobertor, com o rosto ainda marcado pelas lágrimas da noite anterior. Fiz café em silêncio e sentei na varanda. A chuva a tamborilar no telhado me trouxe uma paz estranha. Por mais doloroso que tudo estivesse sendo, havia algo de libertador em finalmente ter colocado os pontos nos is. Gabriel apareceu meia hora depois com cara de quem não dormiu direito. Pegou uma xícara de café e sentou ao meu lado sem dizer nada. Ficamos assim por longos minutos, apenas olhando a chuva cair. Pai, ele disse finalmente, eu preciso te contar uma coisa. Pode falar. O Júlio não é só agiota. Ele trabalha com outras coisas também. Coisas ilegais. E quando eu comecei a atrasar os pagamentos, ele começou a me pressionar para fazer umas entregas para ele. Meu sangue gelou. Que tipo de entregas? Eu nunca fiz, pai, eu juro. Mas ele disse que se eu não pagasse ou não trabalhasse para ele, ia fazer algo com você, com a construtora. Levantei, fui até ele e segurei seus ombros. Gabriel, olha para mim. Você precisa me dizer exatamente o que esse homem ameaçou fazer. Ele estava tremendo. Ele disse que ia inventar problemas na construtora, que conhece gente na prefeitura que poderia paralisar suas obras, inventar irregularidades. Ele disse que ia te destruir se eu não pagasse. Senti a raiva ferver dentro de mim. Não era só pela dívida, era extorsão, ameaça. Esse homem tinha transformado a besteira do meu filho em algo muito maior e mais perigoso. Quando ele disse isso? Há 2 semanas. Foi quando eu decidi voltar para o Brasil. Eu não aguentava mais, pai. Eu estava tendo pesadelo toda noite. Peguei o telefone e liguei para Dr. Augusto. Mesmo sendo domingo, ele atendeu. Fernando? Doutor? Augusto, o senhor pode vir aqui em casa? Tenho informações novas sobre o caso. E acho que ficou ainda mais sério. Ele chegou 1 hora depois, com uma pasta debaixo do braço e cara de quem já esperava novidades ruins. Gabriel contou tudo de novo. O investimento, o golpe, as ameaças, a tentativa de recrutamento para atividades ilegais. Dr. Augusto ouvia atento, fazendo anotações. Quando Gabriel terminou, ele tirou os óculos e limpou devagar, como sempre fazia quando estava pensando. Gabriel, você sabe que essas ameaças que você relatou são crimes, né? Extorsão, associação criminosa. Se conseguirmos provar, esse Júlio pode responder criminalmente. Mas eu não tenho provas. Foi tudo por mensagem e eu apaguei tudo com medo. Mas o celular guarda histórico. Se você me autorizar, posso fazer uma perícia digital no seu aparelho. Tem grande chance de recuperarmos essas mensagens. Gabriel olhou para mim e eu assenti. Ele entregou o celular para Dr. Augusto. Vou levar isso para um especialista que trabalha comigo. E vou fazer mais uma coisa. Vou notificar a Polícia Federal. Se esse homem está envolvido com atividades ilícitas e está usando ameaças para coagir, isso é caso de polícia. Mas e se ele vier atrás do meu pai? Gabriel perguntou com a voz falhando. Por isso mesmo vamos notificar as autoridades agora, para que ele saiba que está sendo investigado. Isso geralmente faz esse tipo de gente recuar. Dr. Augusto se levantou. Fernando, você vai precisar reforçar a segurança da sua casa e da construtora por enquanto. E Gabriel, você vai precisar depor. Está preparado? Gabriel assentiu. Sim, eu vou fazer o que for preciso para consertar isso. Depois que Dr. Augusto saiu, fiquei sozinho com Gabriel na sala.
Ele estava curvado no sofá com a cabeça entre as mãos. Pai, eu estraguei tudo. Sentei ao lado dele. Você errou, Gabriel. Errou feio. Mas está tentando consertar. E isso conta. Eu tenho tanto medo. Eu também tenho. Mas medo a gente enfrenta com coragem, não fugindo. Ele olhou para mim com os olhos vermelhos. Como você consegue ser tão forte? Não sou forte, filho. Só aprendi que correr dos problemas só faz eles crescerem. É melhor enfrentar de frente mesmo que doa. Passamos o domingo inteiro conversando. Gabriel me contou detalhes que nunca tinha compartilhado. A solidão que sentiu em Boston, a pressão de estar num ambiente tão competitivo, o medo de decepcionar a memória da mãe. E, pela primeira vez em muito tempo, eu realmente escutei meu filho. Não o que eu queria ouvir, mas o que ele estava de fato sentindo. Percebi que enquanto eu achava que estava dando tudo para ele, o que ele mais precisava era outra coisa. Presença. Não dinheiro. Não oportunidades no exterior. Presença. Gabriel, eu disse quando a noite começava a cair, depois que isso tudo passar, você vai ter que reconstruir sua vida. Do zero. E vai ser difícil, mas eu vou estar aqui. Não para resolver seus problemas, mas para te apoiar enquanto você resolve. Obrigado, pai. E uma coisa você precisa entender. Não importa quanta merda você aprontou, você continua sendo meu filho, e eu te amo. Mas amar não significa passar a mão na cabeça. Significa ajudar você a crescer, mesmo quando dói. Ele me abraçou, e naquele abraço senti que talvez, apenas talvez, ainda houvesse esperança. Na segunda-feira de manhã, Dr. Augusto ligou cedo. Fernando, preciso que você e Gabriel venham ao meu escritório, agora. Chegamos lá às 9 horas. Dr. Augusto estava com um homem de terno que ele apresentou como o delegado Marcelo Freitas, da Polícia Federal. Senhor Fernando, Gabriel. O delegado cumprimentou. Dr. Augusto me passou todas as informações do caso. E conseguimos recuperar as mensagens do celular do Gabriel. O que encontramos é significativo. Ele abriu um laptop e nos mostrou uma série de mensagens entre Gabriel e Júlio César. Ameaças explícitas, propostas para Gabriel transportar mercadorias sem especificar o quê. Referências a outras pessoas que não pagaram e se arrependeram. Esse Júlio César já está na nossa mira há algum tempo, o delegado explicou. Ele opera um esquema de agiotagem misturado com outras atividades ilícitas, mas nunca conseguimos provas suficientes, até agora. O que isso significa? Perguntei. Significa que o Gabriel, ao aceitar colaborar conosco, pode ajudar a desmantelar essa operação. E, em troca, podemos oferecer proteção e possivelmente uma redução ou até isenção da dívida, considerando que ele foi vítima de extorsão. Gabriel se sentou na cadeira, branco como papel. Eu vou ter que testemunhar contra ele? Sim, e possivelmente usar um gravador em futuras conversas, se ele te procurar de novo. Ele vai saber que fui eu que denunciei. Por isso vamos oferecer proteção. Você e seu pai. Olhei para Gabriel. Ele estava apavorado, mas eu vi algo mais nos olhos dele. Determinação. Eu faço, ele disse. Se isso ajudar a consertar a burrada que eu fiz, eu faço. O delegado sorriu. Ótimo. Vamos começar agora. Preciso que você me conte tudo desde o início. Cada detalhe, cada conversa, cada ameaça. Passei as próximas 3 horas ouvindo meu filho relatar cada passo em falso que deu. Foi doloroso, mas também foi necessário. Enquanto Gabriel falava, o delegado anotava tudo, fazia perguntas, pedia esclarecimentos. Dr. Augusto ficava ao lado, garantindo que os direitos de Gabriel estavam sendo respeitados. No final da tarde, o delegado fechou o notebook. Temos material suficiente para começar uma investigação formal. Gabriel, você vai ter que ficar disponível para depor oficialmente. E se o Júlio entrar em contato, você me liga imediatamente. Entendido? Entendido. Saímos do escritório quando já estava escurecendo. No caminho para casa, Gabriel ficou calado, olhando pela janela. Pai? Fala, filho. Eu tenho medo do que pode acontecer. Eu também. Mas fazer a coisa certa quase sempre dá medo. A diferença é que agora você está escolhendo enfrentar esse medo em vez de fugir dele. Naquela noite recebi uma mensagem no celular. Número desconhecido. Senhor Fernando, soube que seu filho voltou. Vamos conversar essa semana. Júlio.
Mostrei para Gabriel. Ele ficou pálido. Liga para o delegado, eu disse. Ele ligou. O delegado pediu que salvássemos o número e que, se Júlio marcasse uma reunião, Gabriel aceitasse, mas usando um gravador que a polícia forneceria. Está começando, Gabriel disse quando desligou. Sim, mas dessa vez você não está sozinho. E pela primeira vez desde que tudo começou, vi um brilho diferente nos olhos do meu filho. Não era mais arrogância ou medo, era responsabilidade. Júlio César marcou reunião para quinta-feira, meio-dia, num restaurante no Itaim Bibi. Gabriel chegou 15 minutos antes, com um gravador minúsculo preso debaixo da camisa. Cortesia da Polícia Federal. Eu estava num carro a 2 quarteirões, com o delegado Marcelo e 2 agentes monitorando tudo. Respira, Gabriel, o delegado disse pelo ponto eletrônico que meu filho usava. Mantenha calma e deixa ele falar. Quanto mais ele falar, melhor para nós. Vi pelo vidro Gabriel entrando no restaurante. Meu coração batia forte. Aquele era meu filho, se colocando em risco para corrigir o erro que cometeu. Júlio chegou 5 minutos depois. Mesmo à distância, dava para ver o porte intimidador dele. Eles se cumprimentaram e sentaram numa mesa no fundo. Áudio está limpo, um dos agentes confirmou. Colocaram o som no viva-voz para eu ouvir. Gabriel, quanto tempo? A voz de Júlio era calma, quase amigável, mas havia veneno embaixo. Oi, Júlio. Vim correndo quando seu pai mandou a mensagem. Ah, espera. Você que mandou, né? Fingindo ser ele? Silêncio. Tudo bem, não esquenta. O importante é que você está aqui e pronto para resolver nosso probleminha. Sobre isso, Júlio, eu queria propor um acordo. Acordo? Júlio riu. Gabriel, você me deve R$180 mil. Não existe acordo. Existe você me pagar ou eu tomar o que é meu. E se eu não puder pagar tudo de uma vez? Então você vai trabalhar para mim, como eu já tinha proposto antes, fazendo entregas. Exatamente, uns 3, 4 meses de serviço e a gente quita essa dívida. Simples. E se eu recusar? O tom de Júlio mudou. Ficou gélido. Aí as coisas ficam desagradáveis. Para você e para seu querido paizinho. Aquela construtora bonita que ele tem. Seria uma pena se algo acontecesse, né? Você está me ameaçando? Não. Estou te explicando a realidade. Você brincou com gente grande, Gabriel. Agora tem que pagar. De um jeito ou de outro. No carro, o delegado sorriu. Pronto, temos ele. Mas Júlio ainda não tinha terminado. Ah, e Gabriel? Aquele papo que você teve com um advogado, que a assinatura do seu pai é falsa e tal. Esquece isso, porque eu tenho amigos em vários lugares. E posso fazer a vida de vocês virar um inferno legal. Não tenho medo de você, Júlio. Júlio se inclinou sobre a mesa. Deveria ter, porque eu não brinco em serviço. Bom saber, Gabriel disse. E então fez algo que me encheu de orgulho. Levantou e tirou o gravador de dentro da camisa. Porque a Polícia Federal também não brinca. O rosto de Júlio ficou lívido. Antes que ele pudesse reagir, 4 agentes entraram no restaurante. Júlio César da Silva, o delegado Marcelo disse em voz alta. Você está preso por extorsão, associação criminosa e ameaça. Tem o direito de permanecer calado. Júlio tentou correr, mas foi imobilizado em segundos. Todo o restaurante parou para assistir. Enquanto era algemado, Júlio olhou para Gabriel com ódio puro. Você vai se arrepender disso, moleque. Não, Gabriel disse com voz firme. Eu já me arrependo de muita coisa, mas isso aqui não. Levaram Júlio embora. Gabriel ficou parado no meio do restaurante, tremendo. Saí do carro e corri até ele. Quando me viu, ele desabou. Abracei meu filho enquanto ele chorava de alívio, medo e exaustão. Acabou, filho. Acabou. Pai, eu consegui. Conseguiu. Você foi corajoso. O delegado veio até nós. Gabriel, você fez um bom trabalho. Com o que gravamos hoje mais as mensagens recuperadas, temos material para manter ele preso por um bom tempo. E sua dívida, tecnicamente, é produto de extorsão. Vamos trabalhar para anulá-la juridicamente. Naquela noite, voltamos para casa em silêncio. Mas era um silêncio diferente. Não era mais o peso da mentira e do medo. Era o silêncio de quem sobreviveu à tempestade e está começando a ver o sol aparecer. 3 meses se passaram desde a prisão de Júlio César. A investigação da Polícia Federal descobriu um esquema bem maior do que imaginávamos.
Júlio tinha dezenas de vítimas e operava com lavagem de dinheiro e tráfico. Gabriel teve que depor mais 2 vezes, mas o advogado Dr. Augusto conseguiu anular a dívida, provando não só que a assinatura era falsa, mas que tudo fazia parte de um esquema criminoso. Gabriel não voltou para Boston. A faculdade estava quase terminando, mas ele decidiu trancar o curso e recomeçar aqui no Brasil. Não faz sentido eu terminar lá, ele me disse. Eu preciso reconstruir as coisas aqui primeiro. Ele arrumou emprego como assistente administrativo numa empresa de logística. O salário era baixo, R$ 2.500 por mês, longe do padrão de vida que ele levava em Boston. Mas ele acordava todo dia às 6 da manhã, pegava ônibus, trabalhava 8 horas e voltava cansado. Numa noite de domingo estávamos jantando juntos, algo que voltamos a fazer toda semana, quando ele me olhou com seriedade. Pai, eu fiz as contas. Com meu salário, conseguindo poupar uns R$ 800 por mês, vou demorar mais ou menos 10 anos para te pagar tudo que você gastou comigo em Boston. Gabriel, você não precisa... Preciso sim. Ele segurou minha mão. Eu sei que você não está cobrando, mas eu preciso fazer isso. Por mim. Para saber que eu posso consertar mesmo que demore. Senti os olhos marejarem. Tá bom, filho. E mais uma coisa. Ele puxou um papel do bolso. Eu me inscrevi para terminar a faculdade aqui, numa federal, à noite. Vai demorar mais 2 anos, mas eu vou me formar. E vou fazer por mim dessa vez, não para impressionar ninguém. Eu tô orgulhoso de você, Gabriel. Eu não mereço. Merece sim, porque você errou, caiu, mas levantou. E tá tentando fazer diferente. Naquele momento, olhando para meu filho, mais maduro, mais humilde, mais verdadeiro, entendi que todo o sofrimento tinha valido a pena. Não porque ele tinha aprendido a lição de forma cruel, mas porque ele tinha escolhido aprender. No domingo seguinte, fomos juntos ao cemitério visitar o túmulo da Clara. Fazia meses que eu não ia. Colocamos flores frescas e ficamos ali em silêncio por alguns minutos. Mãe, Gabriel disse em voz baixa, eu estraguei tudo por um tempo. Mas o pai me ensinou que a gente pode recomeçar, que errar não é o fim, e eu prometo que vou honrar a memória da senhora sendo um homem melhor daqui para frente. Coloquei a mão no ombro dele, e ali, na frente do túmulo da mulher que amei, senti que finalmente tinha cumprido a promessa que fiz naquela noite de hospital. Tinha cuidado do nosso filho, não dando tudo para ele, mas ensinando a ele que viver é também enfrentar as consequências, cair e aprender a levantar.